Tudo bem com todos vocês? Estamos aqui para mais uma live do nosso ciclo de aprendizagens da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Eu sou a professora Angelita, conselheira técnica da Sociedade Brasileira, com formação em Neuropsicopedagogia Institucional. Seguindo o nosso cronograma de encontros, no qual eu estarei junto com vocês, à disposição para conversar, tirar dúvidas e contar um pouco da nossa experiência e construção coletiva aqui na sociedade brasileira, hoje nós estaremos então no segundo momento de encontro, dia 14/10, e a nossa temática será a atuação do neuropsicopedagogo institucional, interfaces com a educação. O que é importante a gente começar a conversar aqui antes de falar propriamente do nosso tema, tá? Primeiro, a neuropsicopedagogia institucional, ela se dá propriamente pelo princípio da atuação coletiva, tá? Então, o contexto de atuação para a profissão neste momento é o contexto coletivo, é o contexto institucional. Especificamente aqui, nós vamos fazer interface com a educação, ou seja, instituições, contextos coletivos dos quais a educação faz parte, certo? E para isso, qual é o nosso ponto de partida? A legislação nacional. Com certeza, o artigo 1 da LDB é o que permeia a nossa concepção de educação aqui. Então, sendo esta concepção que estará aqui permeando a discussão, é importante dizer que a educação da qual nós tratamos aqui se dá no âmbito formal, ou seja, instituições que têm o comprometimento com as famílias de trabalhar a construção do conhecimento de um currículo construído historicamente dentro da nossa sociedade, certo? Então, eu estou falando aqui de escolas, eu estou falando aqui de centros de educação infantil, posso estar falando de instituições de ensino superior, instituições de terceiro setor que atendem crianças em faixa etária escolar. Então, são esses os espaços, os locais que nós trataremos aqui nesse momento. Por isso que é importante ajustar que essa interface com a educação é a educação no contexto formal do ensino e da aprendizagem. Então, para iniciar aqui o nosso trabalho de hoje, é importante localizar você sobre que neuropsicopedagogia estamos tratando. Não é a neuropsicopedagogia que nós temos conforme a opinião de um ou de outro. É a concepção construída coletivamente via sociedade brasileira por um grupo de professores, estudiosos, pesquisadores que permeia o nosso trabalho aqui. Então, sempre lembrando que quando falamos aqui de neuropsicopedagogia, é artigo 10 do Código de Ética da Sociedade Brasileira. Na nossa última live, nós falamos muito sobre a bolsa do neuropsicopedagogo, né? Lembram que o Código de Ética foi um documento que a gente citou várias vezes, que nós colocamos várias vezes, que ele deveria estar lá dentro dessa pasta de trabalho do neuropsicopedagogo, tanto do institucional quanto do clínico, mas hoje aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a atuação institucional nesses locais que eu citei para vocês aqui no início da live. Então, sempre lembrando que aqui a neuropsicopedagogia vai ser a ciência que vai embasar a atuação do neuropsicopedagogo institucional, ok? Ciência transdisciplinar, fundamento dela, neurociência aplicada à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. Então, toda a nossa conversa aqui vai ter base nesse código de ética, primeiro para a gente alinhar o que esse profissional faz da neuropsicopedagogia, como que ele atua, o que ele desenvolve, o que ele avalia, o que ele não avalia, o que ele sonda, o que ele rastreia dentro do universo da aprendizagem. Bora lá! Para quem não conhece, não tem como base o Código de Ética, a neuropsicopedagogia institucional, ela não tem uma base estruturada da forma como nós falaremos aqui, certo? A neuropsicopedagogia, a gente já começou aqui falando que ela tem dois contextos de atuação específico, institucional e o clínico. E neste momento a gente vai começar a nossa fala no artigo 29 do Código de Ética, onde deixa claro que o princípio da atuação da neuropsicopedagogia institucional é sempre o trabalho coletivo, certo? Em escolas públicas, privadas, terceiro setor e assim por diante, ok? Mas, tendo essa clareza então, como eu atuo como neuropsicopedagogo institucional? Estou escolhendo o meu curso, está lá dizendo que eu vou ser especialista em neuropsicopedagogia clínica institucional.
Mas o que eu vou fazer na institucional, né? A clínica é um pouco mais clara, porque a gente já sabe que é o atendimento individual, é o paciente, e agora o coletivo, e a escola. E esse profissional está aonde? Ele está construindo seu espaço ainda, certo? Mas faz muito sentido tê-lo dentro, por exemplo, das escolas, centros de educação infantil, e eu vou explicar aqui para vocês por quê. Cada resposta para essa pergunta que está aí na telinha vai estar assinalada, vai ter no cantinho esquerdo do vídeo, tá? Para mim esquerdo, para vocês direito, o símbolo da neuropsicopedagogia da Sociedade Brasileira, que é onde vai trazer a resposta para essa pergunta, e os slides a seguir são uma explicação, um detalhamento mais aprofundado. Então, bora lá. Já passamos o artigo 29, primeira possibilidade de resposta. Tenho que ter clareza sobre quais são os locais onde eu vou desempenhar minha função. Então, o que nós falamos aqui? Nós já falamos que tem princípio coletivo, porém são ambientes educacionais, instituições de atendimento coletivo, representado por quem? Escolas particulares, escolas públicas, centros de educação infantil, instituições de ensino superior e outras instituições que trabalham com a aprendizagem de crianças com a faixa etária direcionada ao período escolar e fazem parte do terceiro setor. Ok? Então, são esses locais que nós estamos falando aqui. Importante a gente falar muito claramente que escolas e centro de educação infantil são os contextos, os locais em que nós trabalharemos com mais profundidade aqui neste momento. Mas já temos experiências aí de instituições de ensino superior com algumas atividades na área da neuropsicopedagogia institucional também, mas sempre, gente, a neuropsicopedagogia institucional, ela vai focar a aprendizagem. Ela não vai para dentro de nenhuma estrutura para olhar clima organizacional, como se estrutura a gestão daquele espaço, qual é o perfil de gestão de cada um dos envolvidos, mesmo do professor, que é o gestor do conhecimento. Ela não faz esse tipo de trabalho. Temos outros profissionais que podem fazer, né, dentro da área organizacional, esse trabalho nas equipes. Nós vamos trabalhar essencialmente com a aprendizagem dos sujeitos que ali estão envolvidos num coletivo. Então, a gente fala ou das crianças da educação infantil, ou dos alunos do ensino fundamental 1, 2, ensino médio, EJA e assim por diante, ok? Então, outra resposta, né? Como que eu vou desempenhar o meu papel de neuropsicopedagogo institucional? Primeiro, agora que a gente falou de todo esse contexto, de todos esses locais, é importante entender o que eu faço dentro dessa equipe técnica, tá? Eu sou um professor, eu sou um coordenador, eu sou um diretor? Não, você é um neuropsicopedagogo institucional e a nossa batalha é incluí-lo dentro da equipe técnica escolar. Nós já temos cidades no Brasil e passamos por uma negociação bastante estreita no ano de 2019 com algumas prefeituras, alguns estados, para incluir o neuropsicopedagogo institucional para concurso público, uma vez que nós já somos profissão, né? Então, algumas prefeituras nós conversamos com as suas equipes, orientamos a elaboração da profissão para poder, então, contratar através de concurso público. E o que o neuropsicopedagogo institucional faria dentro dessa equipe técnica, tá? Estou dizendo faria porque do contexto da contratação desse profissional, a gente tem uma larga escala aí, tem um caminho ainda a percorrer, mas nós já temos experiências de pesquisa que comprovam a necessidade desse profissional dentro das instituições de ensino, e a gente vai falar aqui um pouquinho delas também, tá? À medida que vai avançando a nossa live. Então, qual é o meu papel? Primeiro, eu preciso entender o que não é o meu papel primeiro, certo? Hoje, dentro de uma escola de ensino fundamental, dentro da educação infantil, normalmente nós encontramos esses atores, esses profissionais compondo a equipe que trabalha na gestão dos processos de ensino para promover a aprendizagem. Então, nós temos, por exemplo, o diretor. Qual é o papel do diretor? Gerência administrativa financeira. Certo? Você não vai adentrar essa alçada, esse campo dentro da escola. Você não vai trabalhar com essa gestão. Coordenador pedagógico tem
plano de carreira que ainda tem orientador, supervisor educacional, certo? Mas depois da LDB, o coordenador pedagógico meio que abarcou as atividades que o orientador e o supervisor tinham descritos na 5692 de 72, certo? Que era a antiga LDB antes da atual que nós temos hoje. Mas o que esses três profissionais fazem? Dão suporte para o docente. O coordenador pedagógico vai estar muito direcionado para o cumprimento do currículo educacional, do projeto político-pedagógico. O orientador vai estar junto dos alunos no sentido de olhar as questões dos relacionamentos, do suporte às famílias. O supervisor, por exemplo, muito preocupado com o registro de todo o processo de ensino, a questão dos diários, a organização dos planejamentos, entrega de projetos com prazo. Então, eles trabalham muito sob a ótica da organização estrutural do ensino, certo? E aí nós também temos o AEE, né? O Atendimento Educacional Especializado, que nós tivemos aí uma mudança de legislação, mas basicamente a sua essência é acessibilizar para qualquer pessoa com qualquer deficiência ou transtorno o conteúdo e o conhecimento que se tem dentro das instituições de ensino, seja através de uma adaptação do currículo, seja através da utilização de um recurso específico, como a língua de sinais, como os ledores, como o braille, enfim. Este é o papel do atendimento educacional especializado pelo que nós temos dentro de força de lei em âmbito nacional, que agora, 30 de setembro, teve uma alteração, mas direcionou ainda para esse trabalho. E sim, quem cuida da aprendizagem, quem vai promover, né, as condições, quem vai propor os melhores estímulos para que a aprendizagem ocorra com os grupos de alunos, de crianças, independente da faixa etária, é o professor. Então, ele é responsável, por exemplo, por todo o domínio da estrutura curricular. Hoje, BNCC, Base Nacional Curricular Comum. Então, ele é o profissional que domina esse documento para estruturar um trabalho direcionado na elaboração do conhecimento conforme a faixa etária que se tem nos grupos em que ele atua. Então, onde está o neuropsicopedagogo? Ele é o parceiro desses profissionais que estão estruturando os melhores estímulos para promover a aprendizagem. No caso deste quadro que está aqui, dessa matriz que aqui vocês veem, ele está muito próximo de quem? Do professor. O neuropsicopedagogo institucional é o melhor parceiro do professor para estruturar as atividades adequadas para que todos que estejam no contexto daquele grupo, daquela sala de aula, possam aprender dentro das suas condições, ok? Então, eu vou ter aqui aquele aluno do AEE nesse grupo, mas para que ele tenha acesso, o AEE dá o suporte para o professor. Agora, para aquele aluno que tenha dificuldade em português, que tenha dificuldade em matemática, que não se enquadra num diagnóstico, não tem um diagnóstico para estar dentro do AEE, quem que ajuda o professor a cuidar dessas crianças? Afinal, se eu tenho 30, 35, 25 crianças no meu grupo, eu tenho crianças 25, 30, 35 formas e possibilidades de construir o conhecimento. Então, eu preciso entender o que eu vou parametrizar, o que eu vou priorizar para poder escolher os melhores estímulos da aprendizagem, porque afinal eu trabalho com princípio coletivo, eu não posso fazer um planejamento pedagógico para cada aluno, mas eu posso prever determinada flexibilidade, eu posso promover grupos de estudo, existem outras possibilidades, e daí o neuropsicopedagogo institucional é este profissional que vai, junto com o docente, junto com o professor, estruturar essas experiências, ok? E aí, então, como que ele vai fazer isso? Sem perder de vista um item básico. Ele vai trabalhar baseado nas evidências da aprendizagem que ele possui dos grupos, tá? Mas como? A gente não vai olhar para um aluno e imaginar, construir um olhar subjetivo sobre o que ele pode ou o que ele não pode, levantar hipóteses, né, sem ter realmente a nota da avaliação,
um rastreio sobre a forma que ele aprende, uma análise de que dificuldades elas se repetem entre as crianças, entre os alunos de determinada turma. Eu preciso sempre olhar para a evidência, para o nível objetivo do que está acontecendo, o que concretamente está possibilitando ou provocando, influenciando no não aprender. Isso que eu preciso ter claro como neuropsicopedagogo institucional. Então, eu estou dentro da equipe, como a gente colocou aqui anteriormente, certo? Mas dentro dessa equipe, o meu olhar, ele é baseado nas evidências que eu tenho dos processos de aprendizagem. Como que eu consigo essas evidências, certo? Essa é uma boa pergunta. Nós temos aí um documento que tem que estar lá naquela bolsa do neuropsicopedagogo, como a gente veio conversando, certo? Que é o que? O DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Que eles já trazem, por exemplo, ele já traz várias evidências de obstáculos que podem influenciar na aprendizagem, certo? Então vamos lá, a deficiência intelectual pode ser um obstáculo, TDAH pode ser um obstáculo, TEA pode ser um obstáculo, outros transtornos de aprendizagem. E o DSM-5 nos coloca algumas evidências a partir das pesquisas que foram desenvolvidas a nível mundial do quanto que esses obstáculos podem ser encontrados dentro de grupos. Então, por exemplo, a deficiência intelectual de forma geral, ela atinge apenas 1% da população em geral, tá? Então vamos lá, eu sou um professor que tem uma turma de 30 alunos, quer dizer, 1% de 30 é o que vai corresponder à deficiência intelectual. Quer dizer, é um índice muito baixo, né? Não corresponde a um aluno, muitas vezes, né? Olhando os percentuais. Então, eu preciso entender que existe o obstáculo. Esse obstáculo, inclusive, vai ser abarcado dentro do atendimento educacional especializado, mas eu tenho uma evidência do quanto isso resvala nos grupos, nos grupos dentro da aprendizagem humana. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 2,5% das crianças em idade escolar têm esse transtorno. Já existe um pequeno aumento nesse índice aí que pode chegar talvez até 5%, mas mesmo assim, se eu tenho 30 alunos, 5% é quanto? 10% de 30 é 3, 5% de 30 é um aluno e meio. Entendem? Então, o percentual desse obstáculo, essa evidência, eu preciso considerar para eu olhar para os meus alunos que estão ali. Então, quer dizer que eu não vou poder ter 10, 5, 8 TDAHs dentro de uma sala de aula, certo? Eu preciso ter um olhar de que existem comportamentos que são muito próximos, muito chegados, possíveis de encontrar dentro daquele perfil de desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente em idade escolar, entendeu? E não simplesmente eu vou olhar e dizer, não, ele se comporta dessa forma, é TDAH, tenho certeza. Com que evidência? Se eu tenho aqui dizendo para vocês um percentual de um documento considerado na medicina a nível mundial, que esse percentual não pode ser tão alto quanto a gente está dimensionando nesse momento, né? Outros transtornos de aprendizagem que a gente pode ter, transtornos da comunicação, a questão da própria descalculia, né? E outros, 5 a 15% das crianças em idade escolar. Então, quer dizer, eu vou ter um grupo de crianças dos meus 30 que vão estar dentro de um perfil de AEE, mas eu vou ter um grupo de crianças com várias outras dificuldades de aprendizagem e que não vão ter esse diagnóstico. Porque as estatísticas e as evidências que nós temos a partir de estudos da área médica nos mostram isso. Então, aonde que o neuropsicopedagogo institucional vai atuar? Até porque a gente está dizendo aqui que nós não vamos atuar dentro do atendimento educacional especializado. Então, eu gostaria de convidar vocês para conhecer um pouco uma experiência de uma pesquisa muito interessante desenvolvido pelo Laboratório de Inovações Educacionais e Estudos Neuropsicopedagógicos que nós temos no Brasil, de uma faculdade aqui no Brasil. E esse laboratório, que chama LIEMP, ele desenvolveu um projeto chamado Neuropsicopedagogo na Escola.
certo? Esse projeto nasceu em 2015 e a gente fez uma caminhada com ele até 2019, com um grupo de pessoas estudando, batalhando, né? Eu faço parte do grupo, mas ele é liderado pelo professor Fabrício Cardoso, que também vai trabalhar uma live aqui com vocês até o final do ano. E esse laboratório buscou entrar dentro das escolas e entender, poxa, se eu tenho a EE, se eu tenho uma evidência de obstáculos de aprendizagem dentro desse percentual, embasado num documento que é da área médica, o que acontece com as outras crianças que têm notas baixas e não conseguem muitas vezes avançar na aprendizagem, tendo 1, 2, 3 reprovações? O que acontece, certo? E aí, dentro de um processo de sondagem, triagem da aprendizagem, com instrumentos específicos para rastreio das dificuldades, a gente foi buscando compreender o que acontecia. Em 2016, nós tivemos uma primeira parcial de resultados envolvendo mais ou menos 400 crianças nesse projeto, certo? Em 2018, nós tivemos uma outra parcial de resultados, mas daí já envolvendo mais de 2.000 crianças do Brasil, tá? De várias cidades brasileiras nesse projeto. Então, que cidades são? Nós temos do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, né? Cidades específicas em que eles foram desenvolvidos no sistema de ensino público, diga-se de passagem, tá? Acho que nós tivemos uma escola só, que não era totalmente pública, mas 95% das escolas envolvidas nessa pesquisa são do ensino público. E no final do ano passado, nós chegamos a quase 5.000 crianças atendidas pelo projeto, para buscar entender os motivos do não aprender, o que influencia aí, certo? E aí, essa pesquisa chamada Projeto Neuropsicopedagogia na Escola, que é o que eu falei para vocês que vai embasar toda a ação do neuropsicopedagogo institucional, ela traz um dado mega importante pra gente, que é neuropsicopedagogo, certo? Nós temos um fator na população brasileira, e aí especificamente nos primeiros anos do ensino fundamental, então do 1º ao 5º ano, que foi a faixa etária que nós nos dedicamos a estudar, em que 40 a 47,5% da população tem BRE, ou seja, baixo rendimento escolar. Esse BRE, de alguma forma, está vinculado a alguma função específica, né, que nós não estamos mobilizando de maneira adequada para poder aprender. Ponto. Nós não estamos falando aqui nem do conteúdo, porque o olhar para a defasagem de conteúdo, nós construímos muito junto com o professor. Mas à medida que a gente observa esse baixo rendimento à luz das neurociências aplicadas à educação, a gente amplia e dizendo assim, tem muito mais do que conteúdo para se trabalhar dentro da instituição de ensino formal. Eu tenho as funções cognitivas, eu tenho as funções executivas e elas estão corroborando para esse baixo rendimento porque não estão sendo trabalhadas de maneira adequada no contexto formal da aprendizagem dos centros de educação infantil, das escolas de ensino fundamental e das escolas de ensino médio. Esse é um dado do Laboratório de Inovação Educacionais e Estudos Neuropsicopedagógicos da cidade de São Fidélis, no Rio de Janeiro, tá? Que traz pra gente uma evidência de que o neuropsicopedagogo institucional, ele pode trabalhar ali com quase 50% dos alunos de uma sala de aula, que tem dificuldades voltadas à área da linguagem, à área do raciocínio, das funções executivas e outras funções que a gente vai detalhando aqui ao longo da nossa conversa. Então, esse é o público do neuropsicopedagogo institucional. É aquela criança da educação infantil, é aquele aluno do ensino fundamental que, apesar de todo o esforço para compreender o conteúdo, o sucesso na aprendizagem é pequeno, certo? E vai se repetindo ao longo do seu percurso e da sua trajetória dentro dessa instituição. Então, é aquele aluno que sempre foi mal em matemática desde que entrou na escola, sempre foi mal em português desde que entrou na escola, não vai ter um laudo, mas precisa de ajuda, certo? E como que a gente vai trabalhar com esse aluno, tá? Primeiro, para o neuropsicopedagogo institucional trabalhar com esse grupo de pessoas, ele precisa
ler e estudar instrumentos que compõem o protocolo da neuropsicopedagogia institucional para aplicá-los com total destreza. Então, quer dizer, não é a atividade que eu mudo? Não, aqui a gente não está falando meramente de atividade pedagógica. A gente está falando de instrumentos que eu vou utilizar para sondar, triar, rastrear as dificuldades, classificá-las, organizá-las para promover grupos de aprendizagem, certo? E aí eu não faço isso apenas... vou dar um exemplo, com a sondagem de Emília Ferreiro, que pode ser um instrumento qualitativo desse protocolo. Eu preciso buscar outros que me tragam uma parcial métrica, certo? Não apenas a qualitativa, que me tragam a evidência do ponto de vista métrico e do ponto de vista qualitativo. Por quê? Porque se a gente olhar para a concepção de neurociência, como ela se construiu, a neurociência ela traz a matemática, a física, a química, a medicina, a biologia, a psicologia, ou seja, ela agrega ciências exatas e humanas. Então, eu, neuropsicopedagogo institucional, preciso olhar para a evidência da aprendizagem com esses dois aspectos, com o ponto de vista da área exata e com o ponto de vista da área humana. Eu preciso do percentual e da análise qualitativa desse percentual ou desse número que eu busquei, certo? Então, conhecer os instrumentos que fazem parte do protocolo. Nossa, protocolo, o que é isso? Gente, é o registro de todo tipo de instrumento que vocês tiverem para poder atuar na neuropsicopedagogia, deixando claro quais são as funções que eles vão avaliar e para que faixa etária eles são indicados. Tá? Então, isso nós da neuropsicopedagogia institucional estamos levando para dentro das instituições de ensino com bastante força, tá? Então, vejam bem, são bases dessa atuação, né, institucional, conhecimentos que promovem a avaliação das funções cognitivas. Então, linguagem é uma função cognitiva, a atenção é uma função cognitiva, menos a função intelectual e os transtornos de humor e personalidade, como a gente já comentou no outro encontro que nós tivemos aqui. Então, existem questões que eu vou poder trabalhar dentro da sondagem, da triagem, do rastreio, mas a função intelectual, transtornos de humor e personalidade não fazem parte do meu rastreio, tá? Então, por exemplo, um transtorno alimentar, transtorno de ansiedade, bipolaridade, depressão, eu sei que influenciam na aprendizagem, mas não é o neuroinstitucional que vai tratar disso, tá? Ele pode fazer um encaminhamento para um profissional da área e considerar que esse perfil vai influenciar na aprendizagem, mas não é ele que vai construir ferramentas para se superar uma depressão infantil. Isso é papel do psicólogo. Então, a gente precisa ter isso claro, certo? E aí, vou trabalhar em cima das questões que vão me propor, vão basear uma intervenção sempre para que eu consiga promover a aprendizagem de forma inclusiva. E aí, neuropsicopedagogo, Lei Brasileira de Inclusão, é importantíssimo que você conheça, certo? E o que eu vou fazer então, tá? Dentro do Código de Ética, aqui a gente já tem, vários, né? O inciso 2 do artigo 30, por exemplo, e o item 1 do inciso 2 me dizendo assim: eu vou ter que observar, identificar, analisar o ambiente, o grupo de pessoas, certo? Focando em tudo que for relacionado à aprendizagem e ao desenvolvimento humano. Em qual área? Motora, cognitiva e comportamental. E há de se destacar aqui que o comportamental, eu não estou falando de disciplina em disciplina. O conceito de comportamento, que inclusive a gente já teve ampliado aí numa das lives da professora Rita, não se restringe só a esse aspecto. Eu preciso ter o conhecimento de que toda ação desencadeada por um estímulo é comportamento, certo? E para eu pensar, rastrear ou observar o que está resvalando na aprendizagem dentro do contexto escolar, eu preciso ter essa clareza, entende? E considerar que dentro da escola eu vou trabalhar com neurociência aplicada à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. Então, quer dizer, vou trabalhar com evidências,
métricas qualitativas para compreender o que está acontecendo dentro do desenvolvimento motor, dentro da questão da linguagem, da atenção, da memória de aprendizagem, da memória longa. O que está acontecendo dentro dessas estruturas que não estão favorecendo a construção do conhecimento, a apropriação do conteúdo que a BNCC está propondo para aquelas crianças em determinadas faixas etárias. E aí, então, eu tenho que falar para vocês que, neste momento, para observar, identificar e analisar os ambientes, eu preciso ter o olhar científico e transdisciplinar da aprendizagem. E entender que quando o neuropsicopedagogo olha para a aprendizagem, ele considera aspectos orgânicos, sociais, emocionais, pedagógicos e emocionais. Eu repeti 2 vezes os sociais aqui. Orgânicos, emocionais, sociais e pedagógicos. Tá? Então, em que local de que forma a gente vai olhar para a aprendizagem? Primeiro, o que acontece do ponto de vista orgânico com essa criança, com esse adolescente? Certo? É as questões emocionais que resvalam. Agora, eu vou trabalhar com as questões emocionais, aí eu vou precisar de um profissional que pode ter ou não na escola, que é o psicólogo escolar. E essa não é a minha alçada, certo? Porém, eu sei que ela influencia, então eu preciso conhecer que elementos influenciam na aprendizagem, certo? E daí, como que as relações interpessoais e a estrutura do ensino pode me ajudar a promover a aprendizagem. E dentro desse olhar científico, eu preciso compreender o que são funções cognitivas e executivas, como elas se encontram para promover a aprendizagem, ter clareza do que dentro do desenvolvimento humano é típico e atípico, certo? E ter clareza do que faz parte da natureza educacional dentro do espaço escolar. Tá? Tem algumas questões educacionais que eu não vou ter como trabalhar, mas existe um grande conjunto de questões que eu vou ter, certo? A partir daí, então, eu vou para o item 2, eu vou buscar criar estratégias para conseguir, dentro de um contexto coletivo, começar a observar dentro de cada criança, para cada contexto que nós chamamos aqui da ontogênese, né? Se a gente considerar a Lúria, o que é específico de cada ser humano, de cada criança que está ali, que eu preciso observar e que está influenciando no não aprender. E eu só faço isso através da sondagem, da triagem acadêmica. Como? Eu, neuropsicopedagogo institucional, tenho que fazer parte do conselho de classe junto da equipe técnica. Eu preciso saber do desempenho, por exemplo, na avaliação diagnóstica do início do ano, ou da primeira prova de matemática e de português, eu preciso conversar com esses professores já para saber qual é o percentual de alunos com notas baixas e por que eles tiraram notas baixas, fazendo a triagem e a sondagem com eles, certo? Ou no bimestre, finalizou o bimestre, eu comecei lá na avaliação diagnóstica do primeiro bimestre a acompanhar grupos que possuem um baixo rendimento e que percebe-se que a atenção, que a memória de aprendizagem estão influenciando nesse baixo desempenho. Então eu vou buscar compreender, fazer uma triagem através de a aplicação de instrumentos específicos, ter a evidência de qual é o problema para propor a atuação e formas de trabalhar ao professor, e o professor vai para a sala de aula desenvolvendo esses trabalhos e dando feedback para o neuropsicopedagogo, para que seja reavaliado e replanejado todo o processo daquele grupo, certo? Então, vou precisar fazer observação das atividades realizadas em algum momento e vou trabalhar a aplicação de sondagens e instrumentos de rastreio, certo? Para poder identificar o que está acontecendo. A partir daí, eu vou seguir muito o que está previsto na atuação do neuropsicopedagogo institucional na nota técnica 1 de 2016 da Sociedade Brasileira. Vou trabalhar com identificação precoce, por exemplo, se for dentro da educação infantil, entender o que o desenvolvimento motor tem que não está conseguindo contribuir para avanços na aprendizagem das crianças daquela faixa etária, certo? E trabalhar com outras sondagens em triagens para que eu planeje as minhas ações, né, de intervenção, certo? Com o intuito de prevenção, ou seja, de que o aluno que hoje a gente tem ano após ano reprovando e com dificuldades nas áreas da matemática, da linguagem, da geografia, da história,
não se perpetue em seu percurso escolar dessa forma. É para ele que o neuropsicopedagogo institucional trabalha, certo? Para que aquela criança da educação infantil que não está conseguindo andar consiga desenvolver a marcha de maneira adequada para que ela possa alcançar outros estágios de desenvolvimento conforme a faixa etária dela. E para isso, vou promover orientação de pais e professores. Então, o neuropsicopedagogo institucional é aquele que vai olhar para os pais, vai conversar com os professores, mas não vai apenas dizer o que tem que fazer. Vai mostrar, vai acompanhar, vai sentar semanalmente com o professor da disciplina ou da turma ou o coordenador pedagógico. É o ativista da aprendizagem, é o especialista da aprendizagem dentro da escola, do centro de educação infantil. E dessa forma ele vai construindo a sua contribuição dentro dessa equipe técnica, que tem um diferencial, certo? O projeto Neuropsicopedagogo na Escola, no final de 2018, a gente conseguiu trazer dentro de evidências métricas que ele chega a trazer uma melhora para a aprendizagem com crianças com dificuldades na área do desenvolvimento, da leitura, da escrita, em até 90%. E mesmo aquela criança, aquele aluno que não teve nenhuma dificuldade, que participou das atividades da neuropsicopedagogia institucional, porque é sempre no contexto coletivo, chegou a ter um avanço de quase 40%. Então isso diz que a atuação do neuroinstitucional é para todas as crianças, para todas as aprendizagens. É uma causa pelo aprender, independente se for baixo rendimento ou se for um potencial além daquilo que está previsto. Quando a gente falou ali de desenvolvimento típico e atípico, a gente está falando disso, do que está abaixo do esperado e do que está além do esperado ou do que está dentro do esperado. E o neuropsicopedagogo vai trabalhar com grupos, com uma sala de aula junto com esse professor em que tem todos esses públicos e vai beneficiar a todos, mas principalmente vai para uma população que hoje está à margem e que nós simplesmente ignoramos dentro da escola. Por quê? Porque nós temos que cumprir o currículo, o projeto, entregar as notas, fechar o bimestre e assim por diante. Para isso, nós temos vários profissionais gerenciando o ensino, mas esse suporte para a aprendizagem de todos é muito importante. Dentro dessa ação, ele vai trabalhar, por exemplo, com a análise do histórico escolar dos escolares que estão ali, identificando o que precisa ser trabalhado e possibilitar duas formas de intervenção muito interessantes, que são o projeto de trabalho e as oficinas temáticas, certo? A intervenção neuropsicopedagógica institucional, dentro de outras variáveis, ela vê o projeto de trabalho como uma forma de observar o desempenho, encontrar a evidência desse baixo desempenho escolar ou do que está dentro do esperado e trabalhar no resultado disso, propondo grupos de trabalho, por exemplo, dentro das dificuldades específicas que se tem. Interpretação, lógica, vou trabalhando por grupos, especificamente com a estimulação das funções executivas, do planejamento, da atenção, da memória de aprendizagem, do controle inibitório, né? Porque o trabalho em grupo requer também o desenvolvimento do controle inibitório, que por mais que seja uma das últimas partes que amadurece no nosso cérebro, como a gente já viu aqui em outras lives, é importante também entender que mesmo que seja a última parte pronta, existem níveis de desenvolvimento dela, níveis de amadurecimento dela ao passar dos anos na vida humana. E as oficinas temáticas? Aí essas trabalham com avanço cognitivo, na troca entre os pares, com áreas de saber específicas, com conteúdos específicos. Então, se você quer saber mais sobre isso, no final eu vou deixar uma referência para vocês lerem e estudarem, para que vocês aprofundem um olhar para esses trabalhos de intervenção. E, em casos pontuais, dentro da coletividade em que se percebe que temos alguns alunos, algumas crianças, adolescentes com dificuldades específicas, eu chamo ela individualmente, chamo os pais para uma entrevista e encaminho para um protocolo individualizado para realizar encaminhamentos a profissionais da área clínica, certo? Porque a escola, o Centro da Educação Infantil, pela sua natureza, ela privilegia o atendimento coletivo. Então, o atendimento clínico de avanço da aprendizagem não está prevista para aquele espaço.
O que está previsto é o cumprimento do currículo, o desenvolvimento de habilidades e atitudes que estão neste currículo. Então, o neuropsicopedagogo institucional vai elaborar esse informe neuropsicopedagógico e encaminhar ou para o neuropsicopedagogo clínico, ou para o neuropsicólogo, para o psicólogo, para o TO, para o fono, para ter outras evidências de áreas muito pontuais para conseguir ajudar essa criança a avançar no seu trajeto dentro da escola, ok? Continuando aqui, é importante, no momento que eu me entendo, me vejo, estou neuropsicopedagogo institucional, compreender que para planejar um protocolo de trabalho nas funções avaliadas e na faixa etária na qual seja aplicado, eu preciso considerar todos os referenciais disponíveis na área científica acadêmica. Então, por exemplo, são os tais dos testes? São. São todos para a escola? Não. Eu preciso ver o que cada autor desenvolveu dentro da sua pesquisa, o que a gente tem nos livros de atenção, funções executivas, sobre linguagem oral, compreensão leitora. Dentro dessas funções que eu avalio, o que eu posso, o que eu não posso levar. E assim, sempre tem coisa nova saindo no mercado, nas editoras, para que a gente possa ler e estudar. E aí é como eu falei, não é só atividade pedagógica, vai além disso. Eu compro um instrumento, eu leio um instrumento, eu pratico um instrumento, depois eu aplico nos grupos, certo? Então aqui, pensando nesse planejamento do protocolo, eu trabalho a matriz do protocolo neuropsicopedagógico institucional com vocês, certo? Sempre inicio por uma sondagem, uma triagem acadêmica, sempre busco o rastreio das dificuldades de aprendizagem. Com que objetivo? Pulando para outra parte da matriz, para identificar defasagens, dificuldades, obstáculos que muitas vezes são orgânicos. Então, tem uma questão visual que está resvalando no contexto da aprendizagem, tem uma questão auditiva, não está no AE, mas ninguém percebeu que tem uma baixa visão. Então, o neuropsicopedagogo institucional pode olhar para essas questões também, sempre considerando o desenvolvimento típico e atípico como causa desse baixo rendimento desse aluno ou desse grupo de alunos dentro da escola. E aí eu vou buscar instrumentos qualitativos, ecológicos, quantitativos, os tais dos testes, jogos, projetos de trabalho, oficinas temáticas conforme a função e a faixa etária que eu estou trabalhando. Tendo essa lista de instrumentos, tendo a evidência dos motivos pela qual a aprendizagem não ocorre, eu planejo junto de toda a equipe técnica uma intervenção neuropsicopedagógica para potencializar a aprendizagem humana. E aí eu posso fazer o trabalho 2 vezes, 3 vezes na semana de 40 minutos, o trabalho de neuropsicopedagogia, envolvendo o conteúdo que o professor tem, só que só vai funcionar se esse trabalho for planejado em parceria entre o neuropsicopedagogo institucional e o docente e o professor da turma, certo? Então, aumente sempre o repertório dos instrumentos de trabalho considerando o arcabouço da neuro. Então, eu não vou agora pegar qualquer material, olhar para ele e vou usar porque eu achei legal. Não. Eu preciso saber, ele é pautado na neurociências, na pedagogia e na psicologia cognitiva? Ah, não, ele é mais da área da análise do comportamento. Então, não pode ser neuropsicopedagógico, tá? Outra coisa, tem o selo da sociedade? Não tem? Se não tem, está dentro do arcabouço, por que eu vou usar? Qual é a função que ele avalia? Que objetivos ele tem ao avaliar essa função? Eu preciso de tudo isso descrito no meu protocolo para eu saber o que usar nas diferentes situações em que eu vou me deparar na minha atuação institucional. Ok? Eu gosto muito de trazer aqui uma citação da professora Russo, em que ela fala sobre a importância de se ter uma clareza nessa matriz do protocolo neuropsicopedagógico, na escolha e no trabalho com esses instrumentos qualitativos. O que ela fala? Estudos mostram que a abordagem quantitativa é fortemente baseada em normas, análises fatoriais e estudos de validade.
Então, se tem normativas, se vai buscar fatores e vai buscar compreender o quanto isso realmente faz sentido em diferentes contextos e em diferentes grupos, eu preciso trazer para a prática neuropsicopedagógica institucional. Certo? Os testes formais são métodos estruturados aplicados com instruções específicas e normas derivadas de uma população representativa. Quer dizer, eu acabei de dar o exemplo aqui do projeto Neuropsicopedagogo que atende 5.000 crianças. Aí eu pego um instrumento e olho quantas crianças, qual é o N, qual é o número de crianças que passaram pela aplicação desse instrumento e que tem um padrão de funcionamento para ser aplicado. Se não tiver isso, não é da neuropsicopedagogia. Tenham cuidado, tá? Os resultados são descritos a partir de média, desvio padrão, permitem utilização de cálculos para comparar, e embora permitam uma avaliação qualitativa, os testes formais são representados qualitativamente, interpretados qualitativamente. Então é aquilo que eu acabei de falar. Eu trago essa citação para fundamentar o que eu falei para vocês. Neurociências é uma ciência transdisciplinar que trabalha com o encontro das ciências humanas e exatas. E eu preciso saber promover esse encontro, senão eu não sou neuropsicopedagogo, tá? Tanto clínico como institucional. E aí, o que me direciona, qual é o meu norte para eu saber quais são os instrumentos que eu vou utilizar ou não? O artigo 66 do nosso Código de Ética deixa muito claro que esses instrumentos não podem ser restritos aos outros profissionais, ao fono, psicólogo, TO, neuropsicólogo, tem que ser validados na população brasileira com base científica, pedagógica e clínica. Tá? Então, por que aqui clínica? Porque o artigo 66 também se remete à neuropsicopedagogia institucional. Mas para nós da neuroinstitucional tem que ser embasado científica e pedagogicamente, tá? Senão, não é instrumento nosso. Tem que ser aplicado em várias pessoas, em várias crianças de uma população para eu ter esse resultado e ter a minha linha de corte. O que está abaixo do esperado, o que está acima do esperado e o que está dentro do esperado para o desenvolvimento. Esse é o meu olhar neuropsicopedagógico. Eu não vou analisar se esta criança é desse jeito, eu vou planejar desse jeito. Não, eu preciso trabalhar por grupos. Eu só vou para o individual quando eu esgoto a minha atuação no atendimento coletivo com aquela determinada criança, com aquele determinado aluno. Certo? E aí, entender que, tá? Esse instrumento que está se vendendo, que está se colocando no mercado como neuropsicopedagógico, tem que estar pautado no artigo 10 do Código de Ética. É nesta concepção de neuropsicopedagogia que tem que estar pautado, tá? A sociedade brasileira veta o uso de procedimentos, técnicas e recursos não reconhecidos como neuropsicopedagógicos. Então, cuidem. O ABWF, por exemplo, que é um teste de fono, e você, neuropsicopedagogo, consegue comprar, o Conselho de Fonoaudiologia não permite que você use. A nota técnica 02, eu vou falar um pouquinho dela, ela fala disso. Tenha cuidado. Procure conhecer o que as outras profissões têm como instrumentos e o que são delas e o que não pode entrar na sua atuação, ok? O neuropsicopedagogo deve ter, dentro do seu protocolo de avaliação e intervenção, compreender que existem fundamentos básicos sobre aprendizagem e desenvolvimento que eu preciso considerar na minha avaliação. Funções executivas, atenção, controle inibitório, memória de trabalho, linguagem como função executiva, raciocínio lógico e matemático e desenvolvimento neuromotor. Isso eu posso avaliar, certo? Isso é meu da neuropsicopedagogia, tá? E é preciso entender que, ainda que eu esteja atuando no contexto institucional e trabalhando com os grupos, nelas questões sociais têm um peso muito mais forte na influência da aprendizagem do que no contexto clínico. E aí a gente trabalha muito com a proposta do sociograma dentro da neuropsicopedagogia para trabalhar com as relações interpessoais. Nesse momento,
deixamos claro que formação de neuropsicopedagogo nesse contexto de atuação que nós colocamos aqui, a formação do neuropsicopedagogo precisa priorizar funcionamento do sistema nervoso, psicologia cognitiva, aprendizagem humana no contexto da aprendizagem, certo? E é vetado, seja o neuropsicopedagogo institucional ou clínico, avaliar inteligência, transtorno de humor, personalidade e fazer uso de testes projetivos. Testes projetivos não são instrumentos do neuropsicopedagogo institucional. Eles são sim dos nossos parceiros psicopedagogos. A neuropsicopedagogia não trabalha com análise do desenho infantil, não trabalha com paraeducativo e qualquer outro teste projetivo que a psicopedagogia se ocupe, tá? E então, dessa forma, no momento que eu tenho todo esse protocolo estruturado e eu faço a avaliação, eu permito que através da atuação profissional eu reintegre as crianças, os adolescentes, eu habilite, certo? Para que ele se reintegre pessoal, social e educacionalmente, que é o que está previsto no nosso artigo 10, certo? Então, observem muito quais são os conceitos básicos da nossa atuação, ao que nós estamos habilitados para trabalhar com intervenção e no rastreio da aprendizagem, certo? E lembrando, para fechar, que os instrumentos da nossa atuação precisam ser validados cientificamente na população brasileira. Tem que ter estudo e pesquisa. Novamente, não é a atividade pedagógica somente. Ela vai ter um valor na intervenção institucional? Vai. Mas antes dela precede várias ações dentro de protocolo específico. Atenção, neuropsicopedagogo institucional. Isso é muito importante. Indico para vocês como leitura, para conhecer sociograma, para conhecer o papel do neuropsicopedagogo dentro da equipe escolar com mais profundidade, a atuação junto das funções cognitivas, como linguagem, desenvolvimento motor, habilidades matemáticas, atuação no terceiro setor. Este livro, que tem um grupo de autores diferenciados, né? São vários autores, certo? Traz várias temáticas relacionadas à atuação institucional, inclusive detalha como construir o seu projeto de trabalho e a sua oficina temática. Que instrumentos? Aonde me diz o que eu posso e o que eu não posso usar? Nós temos uma nota, que é a nota técnica 02 de 2017, que ela vai passar por uma revisão, porque existem alguns instrumentos que já não podem mais fazer parte dela, mas ela é o nosso primeiro norte para você saber o que vocês podem usar, para que função que vocês querem avaliar e qual a faixa etária que vocês precisam avaliar. Então, ela é pautada nos artigos 29, 30 e 31 e traz uma lista de possibilidades para a neuropsicopedagogia clínica institucional. Pessoal, hoje foi um pouquinho mais densa a nossa live. É um conteúdo novo, neuropsicopedagogia institucional, precisa de uma carga horária específica de formação, são 420 horas, 360 mais a parte de pesquisa, e 4 de novembro a gente volta aqui com uma nova temática, a gente vai falar dos fundamentos da neuropsicopedagogia. Qualquer dúvida escrevam para a sociedade, no nosso chat vai estar o contato, certo? E a gente vai buscar tirar todas as dúvidas de vocês. Espero ter ajudado. Até mais, até a próxima. Um beijo grande, fiquem com Deus.